Ok. Então, bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, eu sou a professora Gabi e hoje a gente vai começar o dia com uma aula de biologia. Então, a gente preparou essa aula aqui para vocês com um apanhado de todas as doenças mais cobradas no vestibular, para vocês conhecerem, para vocês terem uma noção de quais são os sintomas, como que se pegam essas doenças, qual que é a profilaxia, então como a gente previne essas doenças, tá bom? Então a gente vai fazer um apanhado geral das principais doenças que são cobradas no vestibular, tá bom? Então, antes da gente começar, eu trouxe para vocês um índice das principais doenças, né? Então, a gente divide em várias categorias de acordo com o agente etiológico, né? Então, a gente tem as protozooses, que são doenças causadas por protozoários. Aí, aqui em vermelho, eu destaquei as principais, então, a amebíase, a doença de Chagas, malária, leishmaniose e toxoplasmose. A gente tem as nemateumintos, que são causadas por nemateumintos, que são vermes, não sei se vocês lembram, aqueles vermes cilíndricos, tá? Então as principais são a ancilostomose, que é conhecida como amarelão, a ascaridíase, que é a famosa lombriga, tá bom? E a filariose, mais conhecida como elefantíase, tá bom? A gente tem também as plateumintoses, que são causadas por plateumintos, tá? Então as 3 que a gente vai falar hoje, as 3 que estão aqui na lista são as 3 principais. Então a teníase, que é aquela da tênia, né, a cisticercose, que está muito relacionada com a teníase, e a esquistossomose, tá bom? A gente tem as bacterioses, que vão ser as doenças causadas por bactérias, e as principais a gente vai ter gonorreia, sífilis, o tétano, a leptospirose, a cólera e a tuberculose, tá bom? E nas viroses, a gente tem várias viroses, mas as principais que a gente vai destacar para vocês são a dengue, a febre amarela, a AIDS, o HPV, a gripe, o sarampo, que infelizmente está voltando atualmente, né? A varíola, a ebola e, claro, a Covid-19, tá bom? Então, vamos começar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no chat. A professora Bruna está aí também para ajudar vocês, tá bom? Então, antes da gente começar a falar de cada doença, eu trouxe para vocês alguns conceitos, tá? Então, o primeiro deles é agente causador. Então, o agente causador da doença é o agente etiológico, é aquele que causa a doença. Então, é o protozoário, é a bactéria, é o vírus, o plateuminto, o nemateuminto, tá bom? E o agente transmissor é o vetor da doença, então é aquele que transmite o agente causador. Então, aqui para vocês eu trouxe o exemplo da malária. O agente transmissor, o vetor da malária, é o mosquito anófeles, ou mosquito prego, tá bom? E o agente causador é o protozoário, que a gente chama de Plasmodium, tá bom? Então, essa diferença entre agente transmissor e agente causador é fundamental para a gente entender um pouquinho das doenças, tá bom? Então, o causador é o agente etiológico, o protozoário, por exemplo, e o transmissor é o vetor, é quem transmite o agente causador, aqui no caso é o mosquito, tá bom? Então, outro conceito que a gente trouxe para vocês é de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. Então, o que é isso? Então, o hospedeiro definitivo é aquele onde ocorre a reprodução sexuada do agente causador, tá bom? Então, é onde a gente tem união de gametas. Onde ocorre a união de gametas é no hospedeiro definitivo. Então, aqui, por exemplo, na figura, o hospedeiro definitivo da toxoplasmose são os felinos, os gatos, né, domésticos. Então, é nos gatinhos que vai ocorrer a união dos gametas, a reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário vai ser onde ocorre a reprodução assexuada do agente causador. Então, aqui, por exemplo, na toxoplasmose, o hospedeiro intermediário são os ratos, tá bom? Onde vai ocorrer a reprodução
assexuada. Então, esses 2 conceitos também são fundamentais para a gente entender, tá bom? Então, agora entrando nas doenças em si, vamos começar com as protozooses, então as doenças causadas por protozoários, tá bom? Então, a primeira que a gente vai falar é a amebíase, tá? A amebíase possui um ciclo oral fecal, tá bom? E o agente causador da amebíase é uma ameba muito famosa, que é a Entamoeba histolítica, tá bom? Como que se pega a amebíase? Então, a gente contrai a amebíase por ingerir água e alimentos contaminados com a Entamoeba histolítica, tá bom? Com os cistos da Entamoeba histolítica, tá? E a profilaxia significa prevenção, como prevenir essa doença. Então, sempre que a gente tem doenças que são causadas por ingestão de água e alimentos contaminados, a principal profilaxia que a gente tem que falar é o saneamento básico, tá bom? Mas a gente também pode falar higiene pessoal e higiene dos alimentos, então lavar os alimentos antes de comer, por exemplo, tá? Então, aqui para vocês a gente trouxe o ciclo da amebíase. Então, o que acontece? A água ou o alimento é contaminado com o cisto da entamoeba. O ser humano ingere essa água ou esses alimentos sem lavar, por exemplo. A água, no caso, não tem como escapar, né? Por isso que o saneamento básico é uma boa profilaxia. Então, ao ingerir esses alimentos e essa água contaminada com os cistos eles se desenvolvem no intestino, liberam as amebas crescem, se proliferam e vão causar todos os sintomas da amebíase, que vai ser náusea, vômitos, aquele mal-estar, tá bom? Diarreia, por exemplo. E esse ciclo se repete. Então, esse ser humano infectado, quando ele defeca, ele libera fezes cheias de cistos da entamoeba, que podem contaminar o solo onde vai ser plantado vegetais, pode contaminar a água, caso não haja saneamento básico, tá bom? Então, todas essas doenças que a gente for ver que são contraídas ao ingerir alimento ou água contaminada, a principal profilaxia que a gente tem que falar é o saneamento básico, tá bom? Então, a próxima protozoose que a gente trouxe é a doença de Chagas, tá bom? A doença de Chagas é transmitida via vetorial sanguínea, tá? O ciclo dela é via vetorial sanguínea, a gente vai entender daqui a pouco. O agente causador da doença de Chagas, então o agente etiológico, quem causa a doença, é o protozoário que a gente chama de Trypanosoma cruzi, tá bom? E quem transmite a doença de Chagas é um inseto que a gente chama de barbeiro, tá? Então, como que acontece a contaminação da doença de Chagas? O barbeiro, ele está infectado com os protozoários, com o Trypanosoma cruzi, e ele pica o ser humano, faz uma picada, por exemplo, ele gosta de picar no rosto. E essa picada, ela coça muito. E o barbeiro, quando ele faz essa picada, é muito comum ele defecar no seu rosto enquanto ele faz a picada. Então, o que que acontece? Como coça muito, na hora que o ser humano ele vai coçar, ele acaba mandando essas fezes do barbeiro para dentro do nosso corpo. Aí essas fezes estão contaminadas com Trypanosoma cruzi e caem na nossa corrente sanguínea. Aí a gente pega a doença de Chagas, tá bom? Então a infecção, ela não é a picada em si do barbeiro. Ela é as fezes do barbeiro que entram através da picada porque o ser humano coça, tá bom? E como que a gente previne a doença de Chagas? Então, como é um inseto, né, que transmite, vai ser o uso de telas. E sempre que a gente tem um agente transmissor que é um inseto, é comum o vestibular cobrar que você coloque como profilaxia o combate ao inseto. Então, aqui seria o combate ao barbeiro, tá bom? Então, esse é o panorama geral da doença de Chagas. E aqui uma também que é muito famosa, outra protozoose, é a malária. Então a malária também ocorre via vetorial sanguínea, então o inseto também vai picar você. O agente causador da malária, então o agente etiológico vai ser esses protozoários do gênero Plasmodium, então Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae, tá bom? E o agente transmissor, então quem transmite a doença para você, o vetor, é um mosquito, que a gente chama de mosquito prego, tá?
Então como que a pessoa ela pega a malária? A fêmea do mosquito prego, que é o Anopheles, está contaminada, a fêmea pica o ser humano e ao picar, ela transmite para o ser humano os esporozoitos da malária, que são célulazinhas do plasmódio, tá bom? Essas células se desenvolvem dentro do corpo do ser humano e assim desenvolve a malária, tá? Então aqui, por exemplo, se a gente olhar o ciclo, então, ó, o mosquito ele pica o ser humano e ele tá todo contaminado com esses esporozoitos. Aí ele injeta dentro do ser humano, ao sugar o sangue, os esporozoitos. Esses esporozoitos vão se desenvolver muito dentro do sangue, vão invadir as nossas células sanguíneas, que são essas hemácias, né? Quando eles invadem as hemácias, eles prejudicam tanto a célula que eles acabam rompendo, destroem as nossas hemácias. Aí, quando eles destroem essas hemácias, saem um monte de célulazinha do plasmódio, e ao romper as hemácias, eles provocam essa febre, que é característica da malária. Então, a malária ela é muito característica por aquela febre que tem ciclos, né? Então, essa febre ela é causada justamente por esse rompimento das hemácias pelo plasmódio, tá? Aí esses merozoitos vão se transformar em gametócitos e é assim que o ciclo ele se repete. Quando outra fêmea de mosquito for picar o ser humano, ela acaba pegando essas células do plasmódio de novo, e aí a gente vai ter todo o desenvolvimento novamente dentro do corpo do mosquito e o ciclo fica se repetindo. Então, aqui nesse caso, o hospedeiro definitivo, então lembra, hospedeiro definitivo onde ocorre reprodução sexuada. Então, vamos procurar uma fertilização, uma fecundação aqui no ciclo. Então, a gente vê que está ocorrendo aqui dentro do mosquito. Então, o hospedeiro definitivo da malária é o mosquito. E o ser humano é onde ocorre reprodução assexuada. Então, aqui vai ser o nosso hospedeiro intermediário, tá bom? Então, algumas profilaxias da malária. Então, como prevenir a malária? Então, uso de telas, uso de inseticidas e também o combate ao mosquito prego ou anófeles, tá bom? Então, aqui mais uma protozoose, a leishmaniose, tá? Leishmaniose também possui via vetorial sanguínea, também vai ser transmitida por um mosquito, tá bom? O agente causador da leishmaniose é um protozoário do gênero Leishmania, então nem dá para confundir, tem o mesmo nomezinho, tá? E o agente transmissor, então o vetor da malária vai ser um mosquito que tem um nome muito parecido com o mosquito da malária, cuidado, tá? Então, o mosquito da leishmaniose a gente chama de mosquito palha. O mosquito da malária, como a gente viu aqui, é o mosquito prego, então tem que ter muito cuidado para não confundir os dois, tá bom? Então, da leishmaniose é o mosquito palha, tá? E a infecção ocorre através da picada do mosquito palha contaminado com protozoários da leishmaniose, tá? Algumas prevenções para a leishmaniose, então profilaxias também, o uso de telas, uso de inseticidas e combate ao mosquito. Repelente também pode ser, tá bom? E outra aqui, outra protozoose seria a toxoplasmose. A toxoplasmose possui ciclo oral fecal e o agente causador vai ser o protozoário Toxoplasma gondii, tá bom? E uma das profilaxias também, ciclo oral fecal, higiene pessoal, então você lavar as mãos regularmente, tá bom? A toxoplasmose possui como hospedeiro intermediário os ratos, né? E o hospedeiro definitivo vai ser, por exemplo, os gatos. E as fezes contaminadas desses gatos podem transferir para o ser humano, tá? E agora, saindo das protozooses, a gente entra nas plateuminoses. Então, são as doenças causadas por plateumintos. Então, lembra, são aqueles vermes achatados. Por exemplo, a planária é um plateuminto, a tênia é um plateuminto, tá bom? Então, começando aqui nas plateumintoses, a gente tem a teníase, que acho que é a mais famosa das plateumintoses, né? A teníase também possui ciclo oral fecal, então sempre que tiver ciclo oral fecal, a gente pensa em saneamento básico, tá?
O agente causador da teníase vai ser a Taenia solium, no caso do porco, e a Taenia saginata, no caso do boi. Então, são 2 tênias um pouco diferentes, tá bom? Então, aqui é fundamental a gente mostrar o ciclo para vocês. Então, como que ocorre o ciclo da teníase? Então, o porco, por exemplo, ele consome ração ou pasto contaminado com os ovos da tênia, e ele se contamina, esse porco se contamina com a Taenia solium. Dentro do organismo do porco, lá nos músculos, esse ovo vai se desenvolver e vai formar uma estrutura que a gente chama de cisticerco, tá bom? E o que acontece? Quando o ser humano ele consome essa carne desse porco e não cozinha muito bem essa carne, então vai ingerir essa carne mal passada, esses ovos eles sobrevivem, esses cisticercos eles sobrevivem. Então o ser humano consome essa carne de porco cheia de cisticercos de tênia, aí no corpo do ser humano esses cisticercos se desenvolvem em uma tênia adulta, que é aquele animal que é muito grande, né, muito comprido, fica todo no nosso intestino, tá bom? Aí vai causar aqueles sintomas clássicos, então diarreia, vai dar muita fome, náusea, tá bom? E o ciclo se repete como? Então esse ser humano contaminado, ele vai defecar, as fezes estão cheias de ovos de tênia, tá bom? Esses ovos podem contaminar de novo as hortaliças que esse porco come, a ração que esse porco come, a água, tá? E assim o ciclo fica se repetindo. Então, no caso do porco, o porco é o hospedeiro intermediário da Taenia solium, mas também pode acontecer na ingestão de carne de vaca, tá, gente? Então, a carne de vaca, ela guarda a Taenia saginata, tá bom? Então, como que a gente previne atemias? Então, uma das prevenções principais é não ingerir a carne mal passada. Então, não ingerir carne crua também, tá bom? Então, cozinhar bem a carne e, claro, o saneamento básico, para evitar que essas fezes contaminadas cheguem até o pasto dos animais, a ração dos animais, a água que esses animais consomem, tá bom? Então, outra aqui que é muito relacionada a tenias e é muito importante que vocês não confundam elas duas, tá? É a cisticercose. Então, o que acontece? A cisticercose ela é transmitida via oral e o agente causador também é a Taenia solium. Então, qual que é a diferença? Vamos entender. Então, na teníase, a gente tem os ovos que são consumidos pelo porco. Dentro do porco, esses ovos viram cisticercos e aí o ser humano consome a carne do porco cheia de cisticercos e desenvolve a teníase. Na cisticercose, o que acontece? Esse ser humano contaminado com a teníase, ele defeca, contamina a água, uma plantação de hortaliças, por exemplo, e outro ser humano ingere direto essa água contaminada com os ovos ou essa hortaliça contaminada, tá bom? Então, aqui no caso, o ser humano ele ingere os ovos da tênia. Na teníase, o ser humano ingere os cisticercos. Então, a gente tende a confundir porque o nome da doença é cisticercose. Aí a gente acha que o ser humano ingere os cisticercos, mas não, tá bom? O ser humano, nesse caso, ele ingere os ovos da Taenia solium, tá? Então, esses ovos dentro do nosso corpo vão se desenvolver em locais muito vitais. Então, podem se desenvolver, por exemplo, no nosso sistema nervoso, na região do cérebro. E se não for tratada a cisticercose, ela pode ser fatal, tá bom? É uma doença muito grave. E a cisticercose, ela só pode ser causada pela Taenia solium. Aqui a Taenia saginata, ela não entra, ela não consegue causar a cisticercose, tá? Então, nesse caso, é só a Taenia solium. E o ser humano, ele ingere direto os ovos, não tem aquele ciclo que passa pela carne do porco, tá bom? Então, aqui, quais que são os métodos de profilaxia? Então, como a gente previne a cisticercose? Então, saneamento básico para evitar que a água esteja contaminada, que a hortaliça esteja contaminada, que as plantações se contaminem, tá? Então, higiene dos alimentos, ou seja, você lavar os alimentos antes de comer, e higiene pessoal também, então lavar as mãos, por exemplo, tá bom?
E aqui outra plateumitose, a última que a gente vai falar para vocês, é a esquistossomose. Então a esquistossomose, ela é aquela famosa doença que passa pelo caramujo, tá bom? Ela possui ciclo cutâneo fecal, então a larva da esquistossomose entra pela nossa pele, tá bom? E quem causa a esquistossomose é esse plateuminto aqui, que é o Schistosoma mansoni, tá bom? É daqui que veio o nome esquistossomose. A esquistossomose também é conhecida como barriga d'água, talvez vocês já tenham ouvido esse nome, tá? Então como funciona? Um ser humano doente, contaminado com a esquistossomose, ele defeca num corpo d'água, por exemplo, e contamina esse lago com os ovos do Schistosoma mansoni. Esses ovos dentro do lago se desenvolvem em uma larva ciliada, que a gente chama de miracídio. Esses nomes são um pouquinho importantes vocês saberem, tá? Então, o miracídio é a larva. Esse miracídio vai entrar dentro do caramujo, vai infectar o caramujo. Dentro do caramujo, ela vai se desenvolver nessas larvas cercárias. Aí, quando as cercárias estão prontas, elas saem do caramujo. E um ser humano que estiver, por exemplo, nadando nesse lago, vai ser contaminado porque as larvas cercárias vão penetrar, por exemplo, pelos pés desse ser humano, tá bom? E assim vão contaminar o humano. Tudo bem? Então, como que a gente previne a esquistossomose? Evitar, por exemplo, entrar em lagos desconhecidos. No caso aqui, a gente coloca também, porque o vestibular cobra, o combate ao caramujo e o saneamento básico que faltou aqui, para evitar a contaminação dessa água, tá? Então, sempre que a gente tiver uma doença que é transmitida por fezes contaminadas, que contaminam a água, por exemplo, pensem sempre no saneamento básico, tá? É muito importante e é a principal profilaxia. Então, aqui os ciclos que a gente viu, então aqui a gente tem a teníase e a cisticercose. Então, lembrando, a teníase, o ser humano ingere os cisticercos através da carne do boi ou do porco. E assim se desenvolve toda aquela tênia gigantesca dentro do nosso corpo, tá? A cisticercose, o ser humano ingere direto os ovos da água ou de alimentos contaminados. Aí esses ovos se desenvolvem, por exemplo, no nosso cérebro, por isso é uma doença muito mais grave, tá bom? Que pode ser fatal, tá? Mas elas também se alojam nos músculos. E aqui a gente tem um ciclo que está bem mais visual, né, da esquistossomose. Então aqui é a nossa larva cercária, penetrando pelo pé desse ser humano. Aí esse ser humano se contamina, defeca num corpo d'água, por exemplo. Essas fezes estão contaminadas com os ovos do Schistosoma mansoni. Esses ovos se desenvolvem dentro do corpo d'água na larva, miracídio. Essa larva contamina o caramujo, que aqui vai ser o hospedeiro intermediário. Dentro do caramujo, essa larva se desenvolve na larva cercária. E, de novo, essa larva cercária penetra pela pele do ser humano, tá bom? Então, sempre que a gente vê que a transmissão ocorre por fezes que contaminam a água, contaminam os alimentos, por favor, lembrem do saneamento básico. É a principal profilaxia, tá bom? Então, agora entrando nas nemateomintoses, então a gente começa pela ascaridíase. A ascaridíase é muito famosa como lombriga, então são as lombrigas, tá bom? Possui também um ciclo oral fecal, então, de novo, a gente pensa no saneamento básico, tá bom? O agente causador da ascaridíase vai ser as ascaris lumbricoides, então é daqui que vem o nome lombriga, tá bom? Então, como que ocorre a transmissão? Então, o ser humano consome água ou alimentos contaminados com os ovos da lombriga, com os ovos da ascaris lumbricoides, tá bom? Então, se ingere água e alimentos contaminados, a principal profilaxia vai ser o saneamento básico. Mas a gente também pode falar na higiene pessoal e em lavar bem os alimentos, lavar as mãos e lavar bem os alimentos, tá bom? Outra nemateomintose é a ancilostomose, conhecida como amarelão. Então, eu acho que essa doença ela foi
ilustrada nos quadrinhos do Chico Bento, se eu não me engano. A Bru pode me corrigir aí. Então, a ancilostomose, ela possui ciclo cutâneo fecal, então as larvas também vão penetrar pela pele, então pela nossa pele, tá bom? E quem causa a ancilostomose é um nematelminto que se chama Ancylostoma duodenale, tá bom? Então, esse nematelminto aqui, ó, ele penetra pela nossa pele, olha ele penetrando aqui pelo pé, tá? E como que a gente previne a ancilostomose? Então, de novo, saneamento básico, a higiene pessoal, lavar bem os alimentos, andar calçado, tá bom? E outra nemateumitose que a gente trouxe é a elefantíase ou a filariose. Então, a elefantíase possui via vetorial sanguínea, ela tem como vetor um mosquito, tá bom? E ela é causada por esse nemateuminto aqui, que tem um nome bem complicado, que chama Wuchereria bancroft, tá bom? E quem transmite a elefantíase é um mosquito, que é um mosquito chamado Culex, tá bom? Então, o mosquito, ele pica o ser humano, contaminado com o nemateuminto, aí esse ser humano desenvolve a elefantíase. Então, um dos sintomas clássicos da elefantíase ou da filariose é a obstrução dos vasos linfáticos, né? Aí a gente tem esse inchaço aqui, a formação desses inchaços nas pernas, nos testículos, tá? E uma das formas de prevenção, então, como que a gente previne a filariose ou a elefantíase? Então, como é um mosquito que transmite, a gente pode falar uso de telas, repelentes, inseticidas e o combate ao mosquito, tá bom? Então, aqui, rapidinho, só para vocês verem, a gente tem a ascaridíase, que lembra ingestão de água e alimentos contaminados. Aqui a gente tem a ancilostomose, tá? Só para ilustrar para vocês um pouco dos ciclos, mas o da ancilostomose nem é tão fundamental vocês saberem, tá? E agora a gente entra nas bacterioses. Então, as bacterioses são doenças causadas por bactérias, tá? Como o nome ele já diz para vocês. Então, começando aqui pelas bacteriosas que são as ISTs, né? Então, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, essas doenças são transmitidas sexualmente, então durante o ato sexual sem o uso de preservativos, ou por contato sanguíneo, como transfusões sanguíneas da mãe para o bebê durante a gravidez, tá? Então, duas bacterioses que são ISTs, a gente tem a gonorreia, tá bom? E o sífilis, tá? E a prevenção, sempre que a gente estiver falando de ISTs, vai ser o uso de preservativos. Aqui a gente esqueceu de colocar, mas evitar compartilhar seringas, por exemplo, também, tá bom? Mas a principal que a gente pode falar e a mais simples seria o uso de preservativos, tá? Então, aqui saindo das ISTs agora, indo para outras bacterioses, a gente tem, por exemplo, o tétano, que que possui uma via sanguínea. A gente tem a leptospirose, que tem aquele ciclo com o rato, né? Então vai ser ciclo cutâneo fecal. A gente tem a cólera, que também possui ciclo oral fecal. Então essas duas aqui, a gente pode falar muito na profilaxia do saneamento básico. Então sempre que a gente tem um oral fecal, cutâneo fecal, a gente pode pensar no saneamento básico como uma profilaxia, tá? E a tuberculose, que é transmitida via secreções respiratórias, tá bom? Então, no caso do tétano, a gente tem uma vacina bem antiga já, que eu espero que todo mundo aqui tenha tomado, que é a vacina que previne contra o tétano, que é a vacina hexavalente, tá? Muito importante tomar, tá, pessoal? E agora, por fim, a gente entrando nas viroses, né? Que estão muito em alta ultimamente por causa da Covid-19. Então, só dando um exemplo aqui para vocês, a gente tem a famosa gripe, resfriado também é considerado uma virose, o sarampo, que infelizmente a gente está tendo alguns casos atualmente por causa da rejeição à vacina. Então, pessoal, é muito importante que os pais vacinem os seus filhos contra o sarampo, tá bom? É uma doença muito grave e que a gente não quer que volte, né? Tá? A gente não quer que tenham surtos de sarampo.
tá bom? Então é muito importante tomar a vacina. Tem a varíola também, e a gente tem o ebola, que é um vírus também que ficou muito famoso e é muito, muito grave, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês o vírus ebola, é esse aqui, ó, tá? Ele é bem diferente dos vírus que a gente está acostumado a ver. Tá? E aqui eu trouxe para vocês só uma ilustração da vacina da gripe, tá? Que todo ano tem uma nova, tudo bem? Muito importante se vacinar. E aqui outras duas viroses, que são doenças causadas por vírus. A gente tem o AIDS, a AIDS, né, e o HPV, tá? Então, a AIDS, essa sigla significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS é uma doença do sistema imune, então o vírus ele ataca o nosso sistema imune. Se vocês, não sei se vocês lembram, mas o sistema imune ele é fundamental no combate a todas essas doenças que a gente está vendo aqui. Então, esse vírus da AIDS, ele deixa o ser humano muito vulnerável. Então, o ser humano, às vezes, o sistema imune não consegue combater uma gripe, tá? Então, é muito grave, porque ela ataca o nosso sistema imune. Mas o tratamento tem vários coquetéis que ajudam, que são cheios de remédio, que ajudam a fortalecer esse sistema imune que foi atacado pelo vírus, tá bom? Então, o vírus que causa a AIDS é o vírus HIV. Então, a AIDS é a doença, o HIV é o vírus, tá bom? E a AIDS ela é transmitida via contato sexual sem preservativo ou contato sanguíneo, então compartilhamento de seringas, como a gente está vendo aqui. A mãe pode transmitir para o filho durante a gravidez também, por transfusões sanguíneas e pelo contato sexual sem preservativo, tá bom? Então, prevenção à AIDS seria não compartilhar seringas, por exemplo, mas principalmente o uso de preservativos, tá? E aqui a gente tem outra doença que também pode ser transmitida via contato sexual, que é o HPV. Então, o HPV é o papiloma vírus humano, e ele vai ser aquele vírus que ele causa verrugas nos órgãos genitais ou na pele, tá bom? E é transmitida via contato sexual, então a prevenção vai ser o uso de preservativos também, tá bom? E a febre amarela, alguns anos atrás a gente teve um surto de febre amarela no Brasil, de novo, né? Então, o que que é a febre amarela? A febre amarela é uma doença infecciosa aguda que é transmitida pela picada de mosquitos infectados, tá? Então, a gente tem dois ciclos da febre amarela. A febre amarela silvestre, que é transmitida pelo mosquito hemagogos e o mosquito sabetes, e a febre amarela urbana, que é transmitida pelo famoso mosquito Aedes aegypti, tá bom? Que é o mesmo da dengue, por exemplo, tá? Alguns sintomas da febre amarela, a gente vai ter febre, dor de cabeça, náusea, vômitos, e em casos mais graves a gente pode ter problemas cardíacos, problemas renais, então nos rins, problemas hepáticos, então no fígado, que podem ser fatais, tá? E a principal prevenção da febre amarela, pessoal, com certeza é a vacina. Então a gente tem vacina da febre amarela, que é muito eficaz, muito boa, tá? Espero que todo mundo aqui tenha tomado, tá bom? Então, a gente achou importante trazer para vocês que na época que teve o surto da febre amarela, muita gente achou que o macaco transmitia a febre amarela e começaram a matar os macaquinhos e foi muito triste ver isso, né? Então, a gente queria esclarecer aqui para vocês que os macacos eles não transmitem a febre amarela. Eles são vítimas da doença igual a gente, tá? Então, eles pegam a febre amarela. Quem transmite a febre amarela é o mosquito. Então, o mosquito hemagogos, o mosquito sabetes, o mosquito Aedes aegypti. Tanto para os seres humanos quanto para os macacos. Então, o macaco não transmite a febre amarela, tá, pessoal? Ele é vítima da doença, igualzinho a gente, tá? Então, a gente achou importante trazer para vocês, porque na época que teve o surto, a gente viu muitos macacos sendo assassinados por causa disso, tá bom? Então, aqui a gente trouxe outra virose muito importante para o Brasil, né? Que sempre a gente vê um surto de dengue. Então, a dengue, vocês devem lembrar, ela é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti,
tá bom? Que é esse mosquito aqui. E o agente causador vai ser um vírus do gênero Flavivírus, tá bom? Alguns sintomas da dengue, a gente vai ter febre alta, dor intensa na cabeça, nos olhos, nas juntas, então dor no corpo, né? Manchas na pele, a gente pode ter vômitos, enjoos, diarreias. Então, não existe um tratamento específico para dengue, mas sempre recomenda tomar muitos líquidos e repousar, tá bom? E existe uma forma mais grave da dengue, que vocês devem conhecer também, que é a dengue hemorrágica, tá bom? Que provoca sangramentos espontâneos dentro do nosso corpo, tá? Então é bem grave e pode ser fatal, tá? E a profilaxia da dengue, então como se previne a dengue, são aquelas clássicas, né? Então combate ao mosquito, de que forma? Então a gente pode usar repelente, telas, não manter água parada, que é onde o mosquito ele gosta de se reproduzir, tá? Então evitar o acúmulo de água parada, tá bom? E aqui também a gente trouxe para vocês a AIDS, só um panorama geral, e esclarecer que a AIDS ela é transmitida pelo contato durante o ato sexual sem preservativos, durante a gestação e amamentação da mãe para o bebê, através de seringas compartilhadas e de sangue contaminado. A AIDS ela não é transmitida por picada de inseto, assento sanitário, beijo, uso de talher, compartilhar talher, toque, não é transmitida dessa forma, tá bom? Só por contato sanguíneo, tá? Então é sempre importante a gente ressaltar, tá bom? E por fim, a gente trouxe para vocês a Covid-19, né, que vem acometendo o mundo desde o início do ano passado. Então, ela é causada pelo coronavírus, tá bom? Então, o coronavírus, ele é parte de uma grande família viral e eles são conhecidos desde 1960, tá? Então, não são vírus novos, como muita gente acha, e eles vão causar infecções respiratórias tanto em seres humanos quanto em animais. Então, geralmente, geralmente, tá, pessoal? As infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderadas, tá? Mas alguns coronavírus, que é o que a gente está vendo com a Covid, podem causar doenças graves com impactos em termos de saúde pública, que é o que a gente está vendo agora, tá bom? Então, essa família do coronavírus, que é do SARS e do MERS, são conhecidas há muito tempo, tá bom? E a que causa a Covid-19 é o novo coronavírus, tá? Então, o coronavírus é um vírus que causa doença respiratória, que foi registrado primeiro lá na China, que já espalhou pelo mundo inteiro, tá bom? Então, o quadro pode variar de leve a moderado, mas alguns casos podem ser mais graves, levando à morte. Podem ser fatais, como a gente está vendo, né? Então, aqui a gente trouxe a transmissão do coronavírus. Claro que isso ainda tem muitos estudos sendo desenvolvidos, a doença ela é relativamente nova, né? Então, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas para descobrir como que esse vírus é realmente transmitido. Mas a gente vê por espirro, por tosse, por catarro, gotículas de saliva, o contato próximo com pessoas contaminadas e o contato com objeto ou superfícies contaminadas, são o que os cientistas acham, tá bom? Então, prevenções para o coronavírus, vocês já devem estar cansados de saber disso, né? Então, higiene pessoal, lavar bem as mãos, então todo aquele ciclo de lavar as mãos que canta feliz aniversário, tá bom? Então, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E o uso de máscaras, álcool gel também, tá bom? Então aqui a gente trouxe, o tempo tá acabando já, vou tentar falar rapidinho. Então a gente trouxe para vocês lembrarem das vacinas, que a gente está se vacinando agora contra a Covid-19, então é importante vocês lembrarem. Então, como que é feita a vacina? Então, nas vacinas, a gente recebe o antígeno, que é o parasita bem fraquinho ou até morto. E esse antígeno fraquinho ou morto vai induzir o nosso corpo a produzir anticorpos. E aí, esses anticorpos ficam guardados no nosso corpo através da memória imunológica. Então, as vacinas, por causa disso, porque elas geram memória,
tem um efeito prolongado e bem preventivo, tá bom? Então, os agentes de vírus ou bactérias atenuados ou mortos são introduzidos no paciente, muitas vezes através da seringa, né, da injeção. Aí, quando a gente ingere esse agente bem atenuado, o nosso corpo reconhece e começa a produzir anticorpos. E se o paciente mais tarde ele pega a doença para valer, então pega o vírus ou a bactéria para valer, a gente já tem memória imune. Então a produção de anticorpos vai ser muito mais rápida e muito mais intensa, ajudando a combater a doença muito mais eficaz, tá bom? Então aqui eu trouxe para vocês terem uma noção do que acontece quando a gente se vacina. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma exposição inicial. Aqui eu me vacinei. Eu me vacinei e o meu corpo ele produziu um monte de anticorpos, ó, produziu essa concentração de anticorpos. Aí essa concentração cai um pouquinho, mas lembra, tá sempre na memória imunológica do nosso corpo. Aí aqui eu peguei a doença para valer. Então olha como o nosso corpo responde. Como a gente tem a memória imune, o nosso corpo ele vai responder de forma muito mais rápida e vai produzir um monte, muito mais anticorpos. Olha a concentração de anticorpos que é produzida. Então é isso que a vacina faz no nosso corpo. Ela deixa a gente preparado, deixa a gente prevenido, tá? Então se eu pegar a doença, eu já estou vacinada. Se eu pegar a doença, a resposta vai ser muito mais intensa, então muito mais anticorpos vão ser produzidos e de forma muito mais rápida. Então eu vou conseguir combater essa doença sem desenvolver sintomas graves na maioria das vezes. Claro que a gente sempre tem exceções, tá? E por fim, aqui a gente trouxe para vocês as vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, só para vocês terem uma noção, tá? Então, a Coronavac, que usa a tecnologia do vírus inativado, a AstraZeneca, que usa o vetor viral, a Pfizer, que vai usar o RNA do vírus, e a Janssen, que também vai usar o vetor viral, tá? Todas são muito eficazes e é essencial que a gente tome a vacina para conseguir passar por essa situação, tá, pessoal? Então, a gente já está vendo os efeitos da vacina, os casos estão caindo muito, as mortes estão caindo muito, então é muito importante que todo mundo se vacine. Vacinas funcionam e vacinas são muito eficazes, tá? Então é sempre importante a gente passar essa informação para vocês, porque infelizmente muita desinformação está circulando por aí. Então é fundamental a gente conversar com vocês sobre isso, tá bom? Então é isso. Vocês têm. Eu não estou vendo o chat, então eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou parar aqui de compartilhar. Tudo bem, pessoal? Ah, teve umas perguntas aqui no chat. Mas já responderam, né? Isso, Vitor, exatamente. Exatamente. Então, a segunda dose está lá para reforçar ainda mais o nosso organismo a guardar essa memória imunológica. Por isso é muito importante, tanto a primeira dose quanto a segunda. As duas são importantíssimas, tá? Tudo bem, pessoal? A aula foi bem corrida hoje, porque é muita informação, mas espero que vocês tenham conseguido captar direitinho. Tudo bem, pessoal? Todo mundo ok? Ok, que bom. Então, a gente preparou para vocês a apostila, que tem tudo muito mais detalhado, vocês podem ler com calma tudo isso que a gente falou para vocês hoje. E também tem o formulário com os exercícios, que é fundamental que vocês façam, tá? Esse conteúdo de doenças é um conteúdo muito cobrado em vestibular, e nesses últimos anos está sendo mais cobrado ainda por causa da pandemia, tá, pessoal? Então é importante que vocês estudem bastante, tá? Então acho que é isso, né? A gente terminou bem no tempo. Pedro, você pode parar de gravar já?